Presidente Aloysio Mercadante, a minha questão é uma continuação do que falávamos na primeira rodada, mas conectando com outro debate, que é, digamos, um certo conflito de ideias entre governo e Banco Central. Vou colocar desse jeito, o senhor pode escolher outras palavras, digamos. Mas quando o BNDES sinaliza que ele quer sair do patamar de 1%, né, hoje, né, dos financiamentos, 1% do PIB, 0,7%, me parece, para chegar até 2%, ele está sinalizando que ele está querendo dobrar a aposta na sua própria missão, mas ele levanta todas essas dúvidas sobre como isso se dará. E o que a gente viu recentemente, aparecer até na comunicação do Banco Central, de Roberto Campos Neto, que vai estar, inclusive, aqui no evento também do Esfera, é uma preocupação com políticas expansionistas que, na visão do Banco Central, possam justamente diminuir a potência da política monetária. Sim, o nosso painel é sobre PAC, mas essas coisas estão relacionadas porque o BNDES, como o senhor mesmo começou a falar, né, na abertura do painel, vai ter que fazer um esforço grande de financiamento. O BNDES vai jogar contra o esforço da política monetária? Vai jogar contra esse esforço de combate da inflação? Deixa eu dizer uma coisa básica. Qual é a reflexão que foi apresentada? O BNDES entope a potência da política monetária por causa do crédito direcionado. Primeiro, houve mudança da pandemia para cá no tamanho do crédito direcionado? Não. O crédito direcionado hoje é exatamente o que era na pandemia. Na pandemia, a taxa de juros era 2%. Chegou a 13,75%. Logo, o crédito direcionado não explica a subida na taxa de juros. Segundo, o crédito direcionado é 11% do crédito no Brasil. E crédito direcionado não é crédito subsidiado. O crédito direcionado, o que é subsidiado é, em primeiro lugar, o crédito agrícola, que é em torno de 4,5% do volume total de crédito, que é o crédito do Plano Safra, Pronaf, etc. Segundo é o crédito habitacional. A participação do BNDES no crédito direcionado é 1,4%. Em economia, o rabo não abana o cachorro. Então, não tem como o BNDES comprometer a potência da política monetária. O debate da política monetária era outro. Eu não quero entrar hoje nesse debate. Eu tinha que ter perguntado do outro, vocês não me chamaram, que aí eu falaria claramente o que eu pensava. Hoje eu não posso falar. O Banco Central acabou de votar favorável ao Fundo do Clima, acabou de votar favorável à TR, e eu vou aqui reabrir esse debate. Essa página está virada. Então, o que me interessa, eu quero falar aqui para vocês que estão aqui. Nós temos 10 bilhões de reais com taxa de juros de 6,15% em real. É isso que nós vamos ter com a emissão do bonde soberano com a Fazenda. E nós vamos emitir outras vezes. Acho que o potencial para o Brasil ser líder no enfrentamento da crise climática, e o planeta está fervendo. Você tem um incêndio, uma linha de fogo de 400 quilômetros no Canadá, 140 quilômetros já foram queimados. Você teve o que aconteceu no Havaí, o que está acontecendo na Grécia. O Rio de Janeiro, ontem no inverno, estava 38 graus. Só não vê quem não quer. A Argentina perdeu 18 bilhões de dólares pela seca. Então, a crise climática é dramática. E, para enfrentar a crise climática, o planeta precisa de Estado e precisa dos bancos públicos, para fazer parceria com o setor privado, para induzir, para atrair liquidez para projetos de transformação ecológica, de descarbonização, de hidrogênio verde, de energia limpa, de mobilidade elétrica. Bom, o BNDES é uma extraordinária porta de entrada para isso. Nós aumentamos o crédito do desembolso, 31% até julho. Hoje, 23 de agosto já está maior do que julho. Ou seja, nós estamos aumentando o desembolso, sem R$1 de subsídio. Até agora não teve uma mudança na regra. Nós vamos ter agora o Fundo Clima e vamos ter a TR, 5 bilhões de reais para inovação, que foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado, e o Conselho Monetário, agradeço ao Dario, regulamentou. Isso é um instrumento para alavancar o investimento privado, para fazer blend, para fazer parceria. Eu quero o BTG mais perto, para a gente poder fazer fundo de investimento e mercado de capitais. No Brasil, é só entender um pouco o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo nos Estados Unidos. É um plano Marshall ao revés. Eles financiaram no pós-guerra a reconstrução da Europa. Eles estão reconstruindo a sua economia, com subsídio, com compras públicas, com presença do Estado, com defesa do mercado. Olha a Europa, se não é a mesma coisa. E nós vamos continuar olhando para o mundo e pensando o quê? Que vai vir lá de fora o dinheiro para resolver o problema aqui? Não virá.
Não virá porque foi para a pandemia deles, foi depois para a reconstrução e 160 bilhões de dólares estão indo para a guerra. Nós temos que resolver os nossos problemas. Nós precisamos de um pacto pelo investimento no Brasil. E esse pacto passa pelos bancos públicos, pelos bancos privados, sobretudo pelo mercado de capitais. Por último, o crédito cresceu 31% no BNDES. A entrada de projetos cresceu 137% e em agosto vai ter crescido muito mais. Com Fundo Clima e agora a TR, mais ainda. Então, hoje, alguns empresários vieram conversar. Quem não se credenciou e não entrou, corra, porque quem bebe, para beber água limpa, é melhor chegar primeiro. E a pressão sobre o crédito do BNDES vai ser muito grande. Eu quero parceria com o mercado de capitais. Nós emitimos, depois das americanas, que estava parado o mercado, que caiu 37%, as 2 maiores debêntures de infraestrutura da história. Então, o Brasil precisa de inovação, de criatividade, de ousadia para botar e parar um pouco dos ruídos e dessa perda de tempo que nós tivemos até agora. Temos que olhar para o futuro de um outro jeito. Por último, última provocação para o Bruno. Eu fiz... Eu quero incluir o Esteves, que ele quer falar dessa história mas também. serve para o Esteves, ele pode falar disso também. Ele pediu e o Dario também pode, que é o seguinte. Eu, na campanha, coordenava o programa de governo, fizemos o Desenrola. Havia muita resistência na campanha Desenrola, como é que é esse negócio de repactuação da dívida. O Isaac da Febraban ajudou muito com os dados todos, ele enxergou o que nós estávamos propondo, ajudou a dar informações, o Desenrola está rodando. Nós precisamos de inovações como essa. Eu quero propor um outro Desenrola investimento no Brasil. Vamos pegar a dívida ativa, que são trilhões de reais, que o Estado não consegue cobrar. O CARF vai ajudar um pouquinho e tal, mas não consegue cobrar. As empresas não pagam, isso fica no passivo das empresas, elas não conseguem ter financiamento porque tem um passivo fiscal gigantesco. E vamos transformar um pedaço dessa dívida em investimento, em parque, em política industrial e alavancar para valer o desenvolvimento do país. Nós precisamos desenrolar a empresa, quem sabe a dívida ativa poderia vir nessa direção. É para você, Bruno, você que está com esse pepino na mão. Presidente é uma provocação, do BNDES, ex-ministro, mediador, se a gente continuar... Mas é o seguinte, se a gente continuar fazendo as coisas como a gente fazia antes, nós vamos ter os mesmos resultados. Ou a gente ousa, ou a gente vai para frente, ou a gente repensa a relação Estado-economia, banco público, setor privado, ou nós vamos ficar assistindo o que está acontecendo na Ásia, e parte do investimento dessa disputa Ásia-Ocidente e Oriente está indo para o México, está indo para a Índia, está indo para o Vietnã, não está vindo para cá. E o Brasil pode voltar a emergir agora. Espero que esse encontro seja um caminho para a gente pactuar, para atrair investimento e para dar um salto de qualidade. Obrigada, eu acho que presidente. Esse é o grande desafio e nós precisamos pensar com ousadia. Desculpe interrompê-lo, mas é porque realmente eu gostaria de ouvir os nossos outros debatedores que têm visões extremamente complementares, e Esteves pediu para dar uma palavrinha justamente sobre a minha provocação, que agora ficou um pouco lá para trás, mas em relação à potência da política monetária. Não, olha, eu acho que às vezes a gente tem um pouco de nuvem na frente do espelho. Agora, cada agente exerce seu papel, né? Você citou as taxas de juros altas, os comentários do presidente. O presidente Lula é um democrata institucionalizado, conhece muito bem as instituições e está no papel dele de fazer comentários sobre a conjuntura nacional, emitir opiniões. Tem mais do que o direito, é credencial para fazer isso. Por outro lado, o Banco Central também tem que se ater aos parâmetros técnicos, aos seus rituais, às maneiras de se conduzir. Então, esse certo estica e puxa nos levou à queda de 0,5% de juros no início do mês e acho que com muitos benefícios pela sociedade. Então, iniciamos um processo de distensão de juros baseado em dados técnicos, sem nenhum tipo de estresse. E por aí não é muito diferente. Feliz o país... Talvez um pouco de estresse. Não, olha, faz parte da vida. Feliz é o país que tem o debate acontecendo todos os dias nas páginas dos jornais e em eventos como esse. E sobre o último comentário do presidente Aloysio, também feliz o país que tem um banco de desenvolvimento como o BNDES, que técnico, muito mais enxuto que as pessoas imaginam, sofisticado, com corpo funcional de classe mundial, e que está pronto para apoiar a economia. E a gente tem que fazer isso da maneira certa. Então, o presidente citou as operações recentes do mercado de capitais que nós fizemos em parceria com o BNDES, altamente bem-sucedidas para o investimento brasileiro. Então,
tem espaço para fazer subsídios localizados. Claro, para a inovação tem que ser assim. Então, o que a gente não pode é exagerar e usar a criatividade para o lado errado, né? Foi muito bom para a humanidade ter inventado os antibióticos. Agora, se você tomar um por hora, não vai fazer bem. Por outro lado, o mundo sem antibiótico não existe. Então, o BNDES é um privilégio do Brasil. E eu acho que a gente está sabendo usar, está sabendo ter os instrumentos para promover o desenvolvimento, que ele está para lá de qualificado para fazer isso acontecer. Claro, por favor. Ministro, também sobre a questão da... Muito bem.